Vou começar com o Hugo Souza. A torcida do Corinthians anda um pouco chateada comigo. Ontem eu fiz uma publicação, a torcida do Corinthians não gostou, mas é o seguinte, pessoal, vamos lá. Ontem eu publiquei que ainda não tem nada fechado entre Corinthians, Flamengo e Hugo Souza. E o Corinthians tem 12 dias para finalizar essa situação. Por que 12 dias? Porque dia 30 de novembro é o prazo final para o Corinthians exercer a opção de compra. Caso não faça isso até o dia 30 de novembro, vai perder a prioridade e aí teria que negociar com o Flamengo um novo valor para poder comprar o Hugo Souza. E é óbvio que se o Corinthians perde a prioridade, dá chance para outros interessados também tentarem a contratação desse jogador. O Grupo City é um grupo que está interessado na contratação de Hugo Souza para levar o jogador para o Lommel, da Bélgica, que é um time que faz parte do Grupo City. Então o Grupo City está de olho, esperando a situação. O Corinthians precisa definir o mais rápido possível. Repito, tem até o dia 30. Por isso que eu falei na minha introdução que sabemos que a novela está perto do fim. Dia 30 de novembro é o último capítulo. Resta saber como que vai ficar esse último capítulo, com o Hugo Souza sendo comprado ou não. Engraçado que quando eu publico que não tem nenhuma novidade, torcedores me xingam, falam, isso é mentira, o Corinthians já comprou, não sei o quê. Aí eu vou ler o noticiário dos setoristas do Corinthians. O noticiário é o seguinte: o Corinthians promete apresentar ao Flamengo um fiador essa semana. É sempre isso, promete apresentar, vai apresentar, mas nunca apresenta. E até o momento não apresentou. Até a gravação desse vídeo aqui, ó, dia 18 de novembro, às 15 horas e 22 minutos, o Corinthians não apresentou nenhum fiador ao Flamengo, um fiador que o Flamengo aceite. Ah, e se não apresentar nada? Aí tem que comprar à vista, pagar à vista 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Gente, na boa, 800 mil euros é óbvio, para qualquer ser humano é muito dinheiro. Mas quando a gente está falando de assuntos envolvendo clubes de futebol, é considerado nada, é um dinheiro baixo. Qualquer clube teria à disposição, qualquer clube grande, tal como o Corinthians, Flamengo, enfim, outros clubes, teria à disposição 800 mil euros e pagar à vista. Não iria doer em nada, mas estamos falando de um Corinthians que vive uma situação financeira extremamente complicada, embora esteja contratando como se não houvesse amanhã. Mudando de assunto, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a situação do Hugo Souza. E caso o Corinthians não compre, o Flamengo pretende negociá-lo. Difícil o Hugo Souza ficar no Flamengo para a próxima temporada. Mudando de assunto, vamos falar de campo e bola, porque hoje teve treino, segunda-feira, o penúltimo treino antes do duelo com o Cuiabá, que será na quarta, 7 horas da noite. Lembrando que o técnico Felipe Luiz não tem muitos jogadores à disposição. Arrascaeta passou por uma cirurgia no joelho, De La Cruz lesionado, a gente já vai falar sobre o De La Cruz. Gerson e Léo Ortiz estão com a seleção brasileira, Gonzalo Plata está com a seleção dele do Equador, então é um Flamengo muito desfalcado. E não terá De La Cruz, que não treinou no campo hoje, não terá Pulgar, que não treinou no campo hoje, e Luiz Araújo também não treinou no campo hoje. Esses 3 jogadores não participaram da atividade com o grupo. Estamos falando de uma segunda-feira, antevéspera do jogo na quarta. Então, a tendência, de fato, é que não sejam relacionados aí para pegar o Cuiabá. Lembrando que o Flamengo, na minha concepção, não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que buscar ficar na melhor classificação possível, porque além da premiação do próprio Campeonato Brasileiro, também tem a premiação da Adidas. Vocês sabiam que no acordo entre Flamengo e Adidas, quanto melhor for a classificação do Flamengo ao término da competição do Campeonato Brasileiro, maior será o bônus que o Flamengo tem direito a receber da patrocinadora do Flamengo. Então, eu acho que tem que buscar sempre a vitória, independentemente se briga ou não pelo título. Eu acho que o Flamengo é time grande, não pode entrar em campo pensando apenas para cumprir tabela. Muito pelo contrário, tem que entrar em campo para vencer. E o técnico Felipe Luiz também não terá Gabigol à disposição. Informação em primeira mão que a gente soltou aí nas últimas horas.
porque o Flamengo tinha acabado de definir, teve uma reunião, o Flamengo tinha acabado de definir e eu fiquei sabendo que o Gabigol não será relacionado para pegar o Cuiabá, continuará afastado. Perguntei a essa pessoa do Flamengo que me passou a informação por qual motivo ele continuará afastado, não será relacionado para pegar o Cuiabá, e essa pessoa me disse o seguinte: são os mesmos motivos que fizeram a gente não relacioná-lo para o último jogo, atos de indisciplina. Embora o jogador negue, a gente viu aquele pronunciamento do Felipe Luiz também, dizendo que foi apenas comunicado, segundo, passaram para ele, foi por conta de um ato de disciplina, mas ninguém fala qual é esse ato de indisciplina. Dada a informação, eu vou dar a minha opinião. Eu estou começando a entender que dificilmente o Gabigol será relacionado novamente, embora muita gente diga que existe muita chance de ele ser relacionado para pegar o Fortaleza, mas também existia muita chance de ele ser relacionado para pegar o Cuiabá e não foi relacionado. Eu não vou ficar aqui dizendo que, beleza, tem chance, supondo que ele seja relacionado e não entre em campo. Mas eu acho, aí já vou entrar na minha opinião, independentemente, galera, de quem esteja certo ou errado nessa história, se o Landim está certo, se o Landim está errado, se o Gabigol está certo, se o Gabigol está errado. Eu falo Landim porque o problema do Gabigol não é com o Marcos Braz. Muita gente acha isso, mas não é. A relação do Marcos Braz com o Gabigol é super respeitosa. Digamos, é uma relação profissional e boa. Os dois eram mais amigos no passado recente, beleza? A relação ficou um pouco estremecida, digamos assim, mas ainda é uma relação boa. Só que o problema do Gabigol é com o Landim. E por isso que eu falo, se o Landim está certo ou se está errado, se o Gabigol está certo ou está errado, na boa, eu acho que os dois lados têm que botar o Flamengo acima de tudo. O torcedor do Flamengo tem o direito de ter a oportunidade de se despedir de um dos maiores ídolos da história do clube. Para muitos, ele só fica abaixo do Zico. Eu não vou ficar aqui dizendo em que nível ele está de idolatria para o torcedor rubro-negro. Eu acho que isso é algo muito pessoal. O jogador que você considera ídolo, de repente eu não considero ídolo. É algo muito pessoal. Mas para mim o Gabigol, óbvio que é ídolo. Independentemente se está abaixo do Zico, ou se está abaixo do Leandro, enfim. Ele é ídolo. E o torcedor rubro-negro, que ainda gosta do Gabigol, que gostaria de continuar vendo o Gabigol com a camisa do Flamengo, ou não, mas o torcedor rubro-negro ele tem o direito de se despedir do Gabigol. Eu acho que não custaria nada, tanto o Landim quanto o Gabigol sentassem, se reunissem e falassem, beleza, vamos fazer algo aqui em prol do Flamengo, em prol do torcedor rubro-negro. Nem que você seja, por exemplo, o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dia 8 de dezembro, é no Maracanã contra o Vitória. Teoricamente, um jogo que para o Flamengo não vai valer de nada. Relaciona o Gabigol entra ali nos minutos finais e o torcedor que ama o Gabigol, ele terá o direito de se despedir do Gabigol. Mas eu sou torcedor, não estou nem aí para o Gabigol. Beleza, você não é obrigado a ir. Eu estou fazendo aqui um contraponto em relação ao torcedor que quer se despedir. Eu tenho vários amigos que ainda são apaixonados por Gabigol, independentemente do que ele fez dentro e fora de campo, que quer se despedir do Gabigol, mas que também não é a favor da renovação, mas quer ter a oportunidade de dizer adeus para o ídolo dele. Qual o problema disso? Eu acho que os dois lados poderiam rever toda essa situação para o torcedor rubro-negro ter a oportunidade de se despedir de um dos seus maiores ídolos. Eu falo se despedir porque ele não vai renovar. Ele já bateu o martelo, eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Dito isso, galera, quero a opinião de vocês, vocês concordam comigo ou não, podem opinar à vontade, comentem à vontade, mas não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like e tamo junto, uma ótima semana para todos vocês. Beijo, forte abraço, fui!